1º de maio, Dia da Literatura Brasileira. Como dizia Castro Alves, bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar. Olá, meu nome é Raquel e eu sou bibliotecária, filha de escritora. 1º de maio foi o dia escolhido para celebrar a literatura nacional, porque nessa data comemora-se também o aniversário do escritor José de Alencar. É dia, portanto, de enaltecer a obra desse autor e também de empreender ações que possam incentivar a leitura de obras nacionais, pois o Brasil possui grandes títulos e autores, como Senhora, de José de Alencar, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, entre tantos outros disponíveis numa biblioteca perto de você. Qual a origem do Dia da Literatura Brasileira? O Dia da Literatura Brasileira foi criado em homenagem ao escritor José Martiniano de Alencar, que nasceu em 1º de maio de 1829 em Messejana, no estado do Ceará. Além de escritor, ele era advogado, jornalista e político. Era filiado ao Partido Conservador e foi deputado pelo Ceará, além de ministro da Justiça de 1868 a 1870. Era romancista, jornalista, advogado e político. Seu primeiro romance, 5 Minutos, foi publicado em 1856. No entanto, suas obras mais conhecidas e populares são O Guarani, Lucíula, Iracema e Senhora. Ele é o principal e mais versátil romancista do romantismo brasileiro, com romances indianistas, urbanos, regionalistas e históricos. Também escreveu para o teatro, com peças relevantes como O Demônio Familiar e As Asas de um Anjo. Em suas obras, além de seguir as características da estética romântica, ousava criar personagens femininas fortes e independentes, como Aurélia Camargo, de Senhora, e Iracema, de romance homônimo. Não podemos deixar de mencionar também outro personagem em situação de inferioridade social, Pedro, da peça O Demônio Familiar, um jovem escravo que sai do seu lugar de oprimido para exercer poder de manipulação na família de seus donos. Aurélia Camargo, de Senhora, é filha de uma costureira pobre e deseja se casar com o namorado, Fernando Seixas. O rapaz, porém, troca Aurélia por Adelaide Amaral, uma menina rica que lhe proporcionaria um futuro mais promissor. Já Iracema, a virgem dos lábios de mel, descansando em sua cabana, se assusta com a imagem de um guerreiro desconhecido, dando-lhe uma flechada no ombro. O tal guerreiro, Martim, fica sem reação ao ataque. E Iracema, que percebe que Martim não fará nada contra ela, levanta para acudi-lo. Como será que esses dois romances terminam? Só passar numa biblioteca perto de você e fazer um empréstimo e você vai amar essas duas histórias maravilhosas de José de Alencar.
José de Alencar, que serviu de inspiração ao jovem Machado de Assis, que hoje é considerado o maior ou um dos maiores escritores brasileiros, morreu em 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose, doença que tirou a vida de alguns autores românticos. Para conhecer mais sobre a vida e a obra desse autor homenageado, visite a biblioteca mais próxima de você. Vou falar um pouquinho sobre os movimentos literários no Brasil. A literatura brasileira vem sendo construída desde a descoberta portuguesa do Brasil em 1500. Na verdade, a literatura oral indígena já existia antes da chegada dos colonizadores europeus. Entretanto, devido a questões políticas da colonização, essa literatura foi desconsiderada e por séculos não recebeu nenhum incentivo. Atualmente, no entanto, alguns autores indígenas, como Daniel Munduruku, começam a ter visibilidade. A literatura brasileira oficial, então, teve início com as obras escritas no Brasil pelos colonizadores portugueses. Assim, a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita entre 1450 e 1500, é a primeira obra da literatura brasileira. Em seguida, a nossa literatura foi sendo construída por meio da assimilação de movimentos literários europeus, copiados ou adaptados a elementos nacionais, realidade que começou a mudar no fim do modernismo brasileiro em 1945. Vou falar um pouquinho de alguns grandes nomes da literatura brasileira. É possível dizer que a literatura brasileira começa de fato a ter uma marca nacional a partir da poesia do poeta barroco Gregório de Matos. Apesar de que alguns críticos apontam o romantismo como marco inicial da verdadeira literatura brasileira. De qualquer forma, o Boca do Inferno, como ele era chamado, é o primeiro grande nome da nossa literatura. O Padre Antônio Vieira também deve ser considerado, no entanto, ele é um autor pertencente tanto à literatura brasileira quanto à portuguesa. Além deles, a literatura brasileira está repleta de grandes autores e autoras de obras clássicas e contemporâneas. A seguir, vou citar alguns dos grandes nomes da literatura brasileira. No arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Romantismo, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e José de Alencar. Realismo, Machado de Assis. Naturalismo, Aloysio Azevedo. Parnasianismo, Olavo Bilac. Simbolismo, Cruz e Souza. Pré-modernismo, Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Modernismo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Cora Coralina, Mário Quintana e Raquel de Queiroz. Pós-modernismo, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Ferreira Goulart e João Cabral de Melo Neto. Literatura contemporânea, Paulo Leminski, Caio Fernando Abreu, Arnaldo Antunes, Conceição Evaristo, Ana Cristina César e Carolina Maria de Jesus. Esses são apenas alguns nomes.
vou falar um pouquinho de algumas obras da literatura brasileira que você não pode deixar de conhecer. Lembrando sempre que todas estão disponíveis em bibliotecas públicas, perto de você, e é possível emprestá-las. Vou comentar aqui livros entre as inúmeras grandes obras literárias brasileiras. Senhora, de José de Alencar. Romance urbano do romantismo brasileiro, é mais uma das obras do autor em que uma personagem feminina forte é a protagonista. Nessa história, como eu já disse um pouquinho antes, Aurélia Camargo, rica e independente, compra um marido, Fernando Seixas, para vingar-se. Apesar do caráter vingativo da personagem, ela carrega também elementos de idealização romântica, como a bondade ao ajudar um amigo em situação financeira desfavorável, a pureza ao manter sua virgindade mesmo após o casamento com Seixas, e a inteligência, ainda que essa não fosse uma característica feminina valorizada por autores românticos no século XIX. É um lindo romance, eu já li umas 3 vezes, é maravilhoso. A segunda indicação é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Essa obra é irônica em sua própria construção, pois engana os leitores ingênuos e românticos para surpreendê-los ou zombar deles no final. Isso porque o livro inicia-se com a história de amor entre os adolescentes Bentinho e Capitu. Assim como nas obras românticas, o amor deles enfrenta um empecilho. Bentinho deve ser padre para cumprir uma promessa de sua mãe. O livro, portanto, parece ser romântico, até que o narrador quebra a expectativa dos leitores e mostra uma obra realista, em que o ciumento Bentinho desconfia que sua mulher o traiu com seu melhor amigo, chegando mesmo a ter um filho nessa aventura extraconjugal. Caberá a você, leitor, confiar no julgamento desse homem ciumento ou questionar as suas certezas. A pergunta que ainda persiste após tantos anos, desde 1899, é: será que Capitu realmente traiu Bentinho? E aí? Vamos ler o livro para descobrir e responder essa questão. A terceira indicação é Macunaíma, de Mário de Andrade. A importância dessa obra está na sua tentativa bem-sucedida de mostrar a identidade brasileira. Assim, o herói sem nenhum caráter representa também uma faceta negativa do povo brasileiro, sem a idealização romântica com a qual a obra dialoga, já que o índio romântico era idealizado, enquanto o índio Macunaíma não o é. A obra também é importante por resgatar a origem da cultura brasileira, ou seja, a cultura indígena, sem contudo deixar de lado as influências estrangeiras que forjaram a nossa identidade miscigenada. É uma obra também maravilhosa que todo mundo tem que conhecer. A terceira indicação é Macunaíma, de Mário de Andrade. A importância dessa obra está na sua tentativa bem-sucedida de mostrar a identidade brasileira. Assim, o herói sem nenhum caráter representa também uma faceta negativa do povo brasileiro, sem a idealização romântica com a qual a obra dialoga, já que o índio romântico era idealizado, enquanto o índio Macunaíma não o é.
A obra também é importante por resgatar a origem da cultura brasileira, ou seja, a cultura indígena, sem contudo deixar de lado as influências estrangeiras que forjaram a nossa identidade miscigenada. É uma obra também maravilhosa que eu indico. Minha quarta indicação é O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. É uma trilogia composta pelos livros O Continente, em 2 volumes, O Retrato, também em 2 volumes, e O Arquipélago, em 3 volumes. Esses romances narram 200 anos da história do Rio Grande do Sul por meio dos integrantes das famílias Terra e Cambará. Trata-se de uma saga cheia de emoção e aventura, sem perder a perspectiva política inerente à geração de 1930 do modernismo brasileiro. Minha quinta indicação é Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Essa obra é narrada pelo ex-jagunço Riobaldo. É uma obra sem divisão em capítulos, com fluxos de consciência e muitos neologismos, que conta a história de Riobaldo e de Adorim, e tem como pano de fundo a guerra entre jagunços na República Velha. Riobaldo carrega consigo 2 angústias: o pacto que fez com o diabo e o amor que sente por um homem, isto é, Reinaldo ou Diadorim. Diadorim, na verdade, se veste de homem justamente porque a condição feminina naquela época era muito complicada. Ela não podia se dedicar a explorar o sertão como queria, porque apenas homens poderiam fazer isso. Então, na verdade, Diadorim era uma mulher que se vestia de homem. Há muitos anos atrás, houve uma novela contando essa história e quem fez o papel de Diadorim foi a linda Bruna Lombardi. Minha sexta indicação é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Essa obra tem por subtítulo Diário de uma Favelada. A autora, com uma linguagem despojada, relata o seu dia a dia na favela do Canindé, em São Paulo, de 1955 a 1960. Essa mulher negra e favelada consegue, com seu diário, projetar a sua voz para todo o Brasil e também para terras estrangeiras, já que seu livro foi publicado em vários países. Nesse diário, Carolina Maria de Jesus fala da miséria, do preconceito, da discriminação, da fome e de seu amor pela literatura. É um lindo livro também, que vale muito a pena vocês conhecerem. Minha sétima e última indicação é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse foi o último romance de Clarice Lispector. Ele conta a história de Macabea, uma datilógrafa nordestina e pobre no Rio de Janeiro. A personagem é o retrato do vazio existencial bem típico na pós-modernidade. Como expressa o narrador Rodrigo S.M., ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando. O seu viver é ralo. Aliás, o que mais chama atenção na obra é seu caráter metalinguístico. O narrador, criado por Clarice Lispector, é um personagem que vai discutir com o leitor o processo de criação de um livro e seus personagens. É uma obra maravilhosa também, vale a pena ser lida.
Nesse vídeo, então, eu falei sobre o Dia da Literatura Brasileira, que foi criado em homenagem a José de Alencar, que nasceu em 1º de maio, e um pouquinho de cada autor brasileiro e das obras principais. Lembrando sempre que, como dizia Voltaire, a leitura engrandece a alma. E, como não poderia deixar de ser, sendo eu bibliotecária, a parte final é de referências bibliográficas. Tudo que eu li e que eu comentei são do professor de literatura Warley Souza e estão disponíveis essas informações no site Brasil Escola. As imagens são de domínio público do Google.